lá em Goitacazes. Quero convidá-los para lermos a palavra de Deus. Quero convidá-los para abrirmos a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e no verso 42. Atos 5, 42, na nova versão, a NVI. Atos 5, 42. Os irmãos querem ler comigo? Acompanhem da mídia a leitura para fazermos numa só versão. Vamos ler juntos? Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Então, esta é a palavra de Deus para a nossa reflexão neste momento. Eu estava pensando, quando lia esse texto e relia, para falar à igreja nesta noite, e a nossa palavra, a fala desta noite, ela está dentro de uma sequência de ações que nós iniciamos já. 15 dias atrás, aproximadamente 15 dias, numa noite de quinta-feira, nós nos reunimos ali na nossa sala de reuniões para nós começarmos, na verdade, trabalhar o que se chama na visão multiplicadora e todas os outros segmentos que trabalham em pequenos grupos, o que se chama de pequeno grupo protótipo. Ou seja, é o pequeno grupo inicial. Nós voltamos como se estivéssemos zerando pós-pandemia e reiniciando o nosso processo de visão multiplicadora de igreja, multiplicadora de almas, de salvos, de trazer pessoas para o Evangelho. E temos que admitir que em alguns momentos nós trilhamos nesse afã, trilhamos caminhos que, a princípio, eles funcionavam, mas depois eles nos trouxeram dificuldades. Então, estamos tentando trabalhar a visão multiplicadora da forma como ela é. Na próxima quinta-feira, nós estaremos novamente no PGM da sede. Por que, pastor, PGM da sede? Porque nós pretendemos ter PGM dos bairros, ter o PGM do Parque Califórnia, o PGM do Parque Aurora, o PGM do Jardim Carioca, o PGM do Parque Guarulhos, o PGM de Goitacazes, onde há membros da primeira igreja, onde há uma casa que mora ali um crente e esse crente pertence à primeira igreja. Nós desejamos que esta casa seja um lugar de pregação do Evangelho, seja um lugar para ganhar almas, seja um lugar para conquistar almas para Cristo. Amém, irmãos? Amém? Este é o desejo. E nós saímos da reunião da quinta-feira, é claro, né? Como eu já falei para os irmãos, não é a passada, né? Não é a desta semana, porque desta semana foi o aniversário. Nós saímos da reunião convencidos de que nós estávamos, de fato, iniciando um novo momento. Quando eu digo que nós saímos da reunião convencidos disto, é porque eu vim da sala de reuniões até aqui embaixo, andando bem devagar, a propósito, e ouvindo os irmãos. O que os irmãos falavam a respeito do que nós tínhamos conversado. E a conversa que eu ia ouvindo confirmava no meu coração: estamos caminhando para um novo momento. Desejamos que todos venham, mas não nos iludimos com 100%.
Precisamos de pessoas que queiram obedecer o mandado do Senhor. Pessoas que queiram fazer o que se fazia na igreja primitiva. E eu disse, Senhor, qual um tema para esta noite? E eu comecei a pensar assim, isso aqui é a igreja, Jerusalém é a igreja, eles amavam a igreja era a vida daquele povo, aqueles crentes primitivos, a igreja era a vida deles. Preste atenção na forma como a palavra diz, todos os dias, repitam comigo, todos os dias, repita de novo, todos os dias. O que significa todos os dias? Todos os dias significa o quê? Pronto, não tem outra explicação. Todos os dias significa todos os dias. Quando eu digo que uma coisa acontece todos os dias, é porque acontece todos os dias. Eu tomo banho todos os dias. Quem toma também diz amém. Pronto. E quem não disse amém, ou não está no culto, ou não está tomando banho. Não é assim? Não é desse jeito? Não é, Júlio? Quem não disse amém, ou não está no culto, ou não está tomando banho. Mas é todos os dias. A palavra está dizendo para nós que eles perseveravam todos os dias. Era o templo, de casa em casa. O que é que eles faziam todos os dias, que o texto diz? Nivaldo, irmão, pode voltar aqui no teclado, por gentileza? Os outros músicos não precisam vir, não. A palavra que está no meu coração, que eu estava sentado ali, me causou uma preocupação quando nós cantamos o primeiro cântico. Você lembra qual foi o primeiro cântico? Além do véu. Coloca aqui para nós o primeiro cântico. Preste atenção. Nós precisamos entender se nós cantamos uma verdade ou se cantamos uma mentira. E se a gente cantou uma mentira, a gente errou muito, e tem errado muito, e deveria banir o cântico. A gente deveria banir o cântico. Ou a gente tem que banir esse cântico, não cantar isso mais aqui na igreja, ou a gente precisa mudar atitudes. Preste atenção. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder, do teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Olha essa parte. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Amém. Obrigado, irmão. Aí eu pensei assim, irmãos, a gente podia fazer duas coisas nessa noite. A gente podia tirar esse cântico do nosso repertório definitivamente.
Mas a gente podia fazer uma outra coisa. A gente podia colocar esse cântico como sendo nosso cântico oficial. Renova a unção sobre mim para profetizar. Profetizar, irmão, não é sair por aí adivinhando a vida dos outros. Profetizar é declarar nas profecias de Deus. Renova a unção sobre mim para que eu possa também pregar. Meu amado, a gente vem aqui e canta uma coisa dessa. Você está falando de Jesus para quem? Para quem você tem falado? Pastor, mas de vez em quando eu convido alguém para vir à igreja. Preste atenção. A igreja primitiva é assim, todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eu tenho estado muito feliz quando alguém pergunta assim, quais os dias de culto na sua igreja? Aí eu digo assim, olha, segunda-feira tem o culto das senhoras, as mulheres que oram, as mulheres vão orar, segunda-feira. Aí eu posso falar assim, olha, na quarta-feira nós estamos lá, de portas abertas para orar. No domingo nós estamos lá, pela manhã, às 8 horas da manhã, com culto de oração. Depois nós estamos com a escola bíblica, e depois nós temos um culto doutrinário. E depois nós temos organizações à tarde, depois nós temos um culto às 19 horas. E daqui a um tempo, eu gostaria muito de dizer assim para as pessoas, onde você mora? Eu moro no Parque Guarulhos, procura na rua tal, no número tal, procura lá, não é, Flavinho? Lá na sua casa, já falei com o Flávio, com a Marciana, lá na sua casa, procura lá, porque na quinta-feira nós temos uma reunião lá, nós temos um encontro lá. Você mora onde? Não, eu moro em Goitacazes. Então eu vou te dar o endereço lá em Goitacazes. Vou mandar você ir lá na casa da Nara, que lá vai ter uma reunião. Não, eu estou aqui, eu estou aqui no Parque Aurora, pastor. Estou ali no Parque Aurora. Então eu vou te mostrar qual é o endereço da casa da Marlete ali, e você vai lá, e você vai poder estudar a palavra de Deus, você vai poder orar. Estou lá no Novo Mundo, eu vou te dizer onde é a casa da Irani, você vai lá no Novo Mundo, na casa da Irani, você vai estar lá, que vai ter gente lá orando, vai ter gente lá lendo a palavra, e esse povo é da primeira igreja batista de Campos. Amém, irmãos? A gente está sonhando com isso. E aí eu preferiria muito que ao invés de banir um cântico dessa profundidade da nossa vida, nós chorássemos diante do Senhor e disséssemos assim, Senhor, nós queremos que esse seja o nosso cântico oficial. Renova a unção sobre mim para profetizar, para eu conquistar. Conquistar não é conquistar dinheiro, carro zero. Porque você pode conquistar, Deus vai te abençoar, Deus sabe todas as coisas, e Ele usa cada um como quer, onde Ele quer, do jeito que Ele quer. Você pode conquistar lá um carro de 500 mil reais, não tem problema não. O IPVA é muito caro, e normalmente esses carros gastam muito combustível. E o ladrão também vai correr atrás de você vai ter que pagar um seguro muito caro, entendeu? Mas você pode conquistar, Deus pode te dar conquista, mas o dia que você morrer, isso não vai te acompanhar. Vai ficar tudo por aí. O dia que você for para a eternidade, Deus não vai te perguntar qual foi o carro que você andou, como que era a sua casa, se tinha um ar-condicionado de 60 BTUs na cozinha para sua mulher não sentir calor, que irradiava para a casa toda. Deus não vai te perguntar nada disso. Ele vai te perguntar se você fez isso que está aqui. Aí eu dizia, a vida desse povo era a igreja. Aí eu pensei, por que não minha igreja, minha vida? Lembrei que o povo, as pessoas, há um programa de governo chamado Minha Casa, Minha Vida, todo mundo fica assim, apaixonado que precisa ter uma casa, é claro, todo mundo quer ter seu canto, quer ter onde descansar, quer ter onde morar, quer ter onde abrigar a sua família, e a minha igreja, minha vida. Sabe por que eu pensei assim, minha igreja, minha vida? Porque eu vejo pessoas que fazem parte da igreja, pessoas que até têm função, têm cargos na igreja, e elas aparecem quando querem,
Elas aparecem quando tem vontade. E às vezes aparecem e dizem assim: oh, pastor, estou de volta, retomei aqui o meu lugar. Meu Deus do céu. Aí eu fico pensando, imagina, irmão Joilson, desaparecesse, ó, e o irmão Antônio Cabral desaparecesse, aí uns 3 meses, depois voltasse. Se a irmã Loanda desaparecesse, secretaria fechada, voltava daí uns 3 meses, ó, desapareceu, voltou. Pastor, estou aí de volta, está de volta, devia sentar no banco e dizer assim com humildade: pastor, eu estou machucado, eu estou ferido, eu estou fracassado na fé e eu preciso recomeçar, mas eu tenho que sentar aqui e reconhecer que o meu irmão que ficou em pé aqui, que ficou aqui ardendo para segurar a obra, o estandarte da igreja, a pregação do evangelho, ele tem que ir na frente e eu preciso ir na retaguarda, que eu não estou pronto para ir na frente. Mas nós nos achamos donos. A gente acha que a gente é dono da graça de Deus, da igreja de Cristo, das posições dele. Meu irmão, minha irmã, quando eu olho para essa igreja todos os dias, no templo e de casa em casa, eu até acredito no revezamento, eu acredito. Porque é quase que impossível que os irmãos venham aqui todos os dias. É quase que impossível que os irmãos todos os dias estejam em alguma reunião. Quase que impossível isto. Mas não é impossível que a igreja esteja, porque a igreja somos nós, e nós não somos um só, nós somos vários. Então uns podem ir na terça, outros podem ir na quarta, outros podem ir na quinta, outros podem ir na sexta. O que não pode é a presença da igreja ser omitida. Nós estamos em guerra, no mundo em guerra. Há uma batalha espiritual travada. Há uma batalha roubando os nossos jovens, carregando os filhos de crentes, roubando a alegria de adorar ao Senhor. É histórica. Eu me recordo, irmãos, tem 20 anos ou mais, que eu me recordo que quando se falava do contingente de excluídos no Brasil, assustadoramente quase batia com o contingente que estava dentro da igreja, mas quase 20 anos atrás. Dá-nos uma impressão que nesse tempo agora de pandemia, isso acelerou muito. Os irmãos lembram da palavra do pastor Hermínio na quinta-feira? E aquilo que ele estava falando era real. Os cultos dele eram com quase 800 pessoas. E ele disse que ele estava pensando: não vai ter como mais. A gente vai ter que fazer 2 cultos depois dessa pandemia, porque o povo vai voltar e a igreja não vai caber. E aconteceu o contrário, o povo sumiu. Ele falou isso aqui para nós na quinta-feira. Ele disse: aconteceu o contrário, o povo sumiu. E eu ouço muito isso, e você ouve também. A expectativa das pessoas era essa: depois da pandemia vai ser muito melhor. A gente vai ser mais humilde, a gente vai dar as mãos, a gente vai ter mais amor, a gente vai ter mais cuidado com o outro, a gente vai se importar mais com o outro depois que esse negócio acabar, porque a gente está vendo que a gente é pó. A gente sentiu na carne o ser pó. O desaparecimento instantâneo de amigos, de parentes, de vizinhos, de colegas de trabalho, uma coisa terrível, como se nós estivéssemos numa guerra, uma fuzilaria contra nós. E exatamente como o pastor disse aqui, voltamos piores. E por que voltamos piores? Porque o inimigo está trabalhando mais. Ele está trabalhando mais, tentando dificultar a pregação do evangelho. Meus irmãos, levar a igreja a este patamar que ali está, de Atos 5:42, é um princípio bíblico de ser igreja. E nós estamos chegando num momento da história, um estágio da história, que só vai sobreviver a igreja que caminhar por ali.
pelo que a palavra diz. Não vai ter espaço para inventar moda. Não vai ter. Esse evangelho da prosperidade, aquele negócio daqueles movimentos, dos milagres, de festival de milagres, de cidade em cidade, eles estão passando um apuro louco. Porque criaram máquinas pesadas, máquinas difíceis de movimentar. Se não tiver cifra, tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro, as igrejas deles precisam estar cheias. E eles estão passando, como diz o ditado popular, um perrengue terrível. Só vai sobreviver nesse tempo a igreja que caminhar por ali. Todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Não adianta querer ensinar fábulas para o povo. Os olhos das pessoas estão se abrindo. A gente vê muito testemunho em rede social de gente que diz assim: eu me converti no movimento tal, encontrei Jesus, aceitei Jesus, mas depois eu reconheci que aquele movimento não estava me levando à edificação, não estava me levando a um crescimento espiritual, não estava me levando a fazer a vontade de Deus. E sai dali. Presta atenção. Nós, como igreja, nós entendemos o valor de Atos 2, 46, 47, onde Lucas diz que a igreja continuava se reunindo no pátio do templo, que a igreja, preste atenção, nós estamos na mesma igreja, na igreja primitiva, partia o pão de casa em casa juntos, que participavam das refeições, que havia alegria, havia sinceridade de coração na igreja, sinceridade de coração. Ninguém estava procurando o seu interesse próprio. Verso 47, a palavra do Senhor diz que eles louvavam a Deus, e à medida que eles estão louvando, que eles estão adorando, eles iam sendo simpáticos para o povo. E na mesma proporção que essa igreja vai se tornando simpática. Se essa igreja é simpática, presta atenção, essa igreja, se ela é simpática para o povo, ela não está trancada em quatro paredes. Não tem como eu dizer que eu sou simpático ao povo dentro da minha casa. Para eu ser simpático ao povo, eu tenho que ir ao meio do povo, eu tenho que andar no meio do povo, eu tenho que me relacionar com o povo. E a igreja, para ser simpática ao povo, ela tem que sair do templo e ela tem que ir para as casas. Aí ela vai para cumprir a sua missão. Aí eu mencionei vários endereços aqui. Tem outros tantos. Mas sabe o que acontece? Quem mora lá começa a dizer assim para o outro vizinho: eu estou indo numa reunião ali no Parque Novo Mundo, na casa da dona Irani. Ali é 50 e quê? 53. 53. Já decorei. Esse dia eu errei o portão, fui na casa de Irani, bati no portão do vizinho. Mas agora eu não erro mais não, 53. É o lugar também que dá para manobrar o carro, aí eu marquei, gravei. E o hortifruti também, para chegar lá, para não confundir. É um hortifruti na casa de Irani e outro hortifruti na casa de Júlio. Você tem que passar pelo hortifruti, se não passar. E ela faz bolo de banana muito bem. Então você passando pelo hortifruti, leva a banana que o bolo ela faz. Meu irmão, presta atenção. O que vai acontecer é o vizinho dizendo para o outro assim: eu estou indo ali no número 53, não falei a rua para vocês não irem para lá comer o bolo de banana da irmã. Eu estou indo ali no número 53, na casa daquela senhora ali, e tem um pessoal que vem ali e que ora, e eu me sinto em paz quando eles estão orando. Ali tem uma pessoa que vem, que faz um estudo ali da palavra, e eu estou com meu filho doente. Essa pessoa já ligou para mim 2 vezes, perguntar se o menino melhorou.
Eu estou passando um momento de provas e aquele pessoal ali está me ajudando. E alguém vai perguntar assim, e essa gente é de onde? De onde esse povo é? Primeira Igreja Batista de Campos. É assim que se cai na simpatia do povo. É assim. É esse contato. Agora, como que isso pode acontecer se não for na estratégia de Jerusalém? Templo e casa em casa. Não adianta templo e templo e templo e templo. Tem que ter templo, casa em casa. Templo, casa em casa. Como que a gente vai fazer isso? Pequenos grupos. Pastor, então a semana que vem começa os pequenos... Não. Calma. Calma que isso aí nós já fizemos. Isso aí nós já fizemos. Errar 2 vezes é insanidade. Não fique afobado. Eu preciso que você esteja orando por isto. Pedindo a Deus que Ele nos dê luz, nos dê entendimento para fazermos com humildade, fazermos com temor do Senhor, fazermos com dedicação, fazermos com empenho, com responsabilidade, sentindo realmente que a nossa igreja é a nossa vida e a nossa vida é a igreja. Amém? É isto. E aí a gente vai fazer o que uma figura muito conhecida, está no Evangelho de São João, capítulo 4, uma figura muito conhecida, que a Bíblia, apesar de não falar o nome, mas quase que todos que já leram a Bíblia, o Novo Testamento, ouviram falar nela. Quem é essa figura lá, essa mulher lá da... Como é que é? João 4, a mulher? Samaritana, João 4, não é isso? Guarda aí, João 4, a mulher samaritana. Essa figura, ela serve para nós como uma lição. Como estabelecer, qual a estratégia, quais os princípios para nós alcançarmos este objetivo sobre o qual o pastor está falando nesta noite. A gente olhando para essa mulher, a gente sabe que essa mulher, ela estava lá no poço e ela tem um encontro com Jesus lá no poço. Os discípulos vão adiante para comprar alguma coisa que se pudesse comer. Jesus desce para um poço de samaritanos e ali ele, como judeu, deveria passar direto, não deveria entrar naquela aldeia, porque havia uma dificuldade de relacionamento do povo de Jesus com o povo lá samaritano. E a gente hoje conhece isso muito bem, não é? A gente conhece direitinho. Na nossa cidade existe isso. Tem gente de um bairro que não pode ir no outro. Há pessoas de uma comunidade que não podem entrar na outra. Você sabe disso, não sabe? Sabe disso? Você tem certeza disso, você sabe, né? Então, tem gente de uma comunidade que não pode transitar na outra, nem para ir na casa de parentes. Tá? Aí você vê que esse problema não é de hoje, é problema antigo. Jesus não podia entrar ali, porque ele era judeu, filho de judeus, não é? E ali o pessoal era samaritano. Ele vai... Há um poço, um pouco antes, né, na entrada da cidade, há um poço, e uma mulher está ali, vem apanhar água, ela vem sozinha, provavelmente, devido aos seus problemas pessoais, ela já vinha mesmo no horário que não tinha ninguém no poço, até porque ninguém queria ficar perto dela, ninguém queria conversa com ela, e Jesus vai ali e pede água. Ela reconhece pelo sotaque que ele não é samaritano, ele é um judeu. Pode ter falado em grego, pode ter falado em aramaico, mas ele é um judeu, ela tem certeza que ele é um judeu. E ela questiona ele: você é judeu? Sim. E como que está me pedindo água? Eu sou samaritano. Ele diz: eu sei. Você sabe? Sei. E começa a conversar com ela: cadê seu marido? Ela disse: eu não tenho marido. Ele disseste bem, tiveste 5, o que agora tem não é seu. Aí ela se assustou com ele. Adianta e tira a água do poço. Ela vai tirar a água do poço e ela diz para ele que ele não teria como tirar a água do poço. Ele não tinha o balde, ele não tinha a caçamba, né? Que a gente botava lá dentro do poço assim e puxava a água e tal. E ele disse para ela assim: se você soubesse quem está falando com você,
você lhe pediria de beber e ele te daria da água da vida. Pronto, ali aconteceu uma conversão. Coisa simples que Jesus falou para aquela mulher. Como que uma pessoa pode se converter, mudar de vida, com uma conversa, uma frase dessa? O Espírito Santo de Deus abriu o entendimento dela. Quando ele falou que ela iria receber da água da vida que ele tinha para dar, o Espírito Santo abriu o entendimento dela. E ela disse: esse homem é o Cristo. Ele é o Cristo. Eu acredito até que essa mulher já admitia no coração dela que esse Cristo viria da raiz de Davi e que ele seria judeu. Ela já admitia no seu coração, porque ela pegou o negócio assim: ele é o Cristo. Agora, essa mulher, ela dá um ensinamento para nós nesta noite, se de fato nós queremos andar nesta direção, se nós queremos transformar esse cântico lindo no nosso cântico oficial, se nós não queremos jogar esse cântico fora, ela dá dá para nós princípios, dá para nós luz do que a gente precisa fazer. O que ela fez? Primeira coisa, atitude, testemunhal e ação, convite. Ela parte para a ação. Qual é a atitude testemunhal dessa mulher? João capítulo 4, verso 29. A Bíblia diz que esta mulher vai à cidade. João capítulo 4, verso 29. Esta mulher vai à cidade e ela começa a chamar as pessoas. Repita comigo. Ela estava chamando as pessoas. Repita. Ela estava... Isso. Meu irmão, se eu não chamar, se você não chamar, as pessoas não vão vir ouvir de Jesus. Aí entra a estratégia, presta atenção, maravilhoso. Quinta-feira não tinha onde botar gente aqui, não é? Maravilhoso, coisa maravilhosa. Aí quinta-feira, Sérgio Lopes, pastor Hermínio Pandino, e que coisa linda que foi aquela reunião. Eu disse depois, né, a gente tem coisa que a gente não fala antes, fala depois, nós fizemos uma loucura. Chegávamos numa noite de quinta-feira, ó, e dizer assim: vamos fazer aqui, ó, nessa data aqui, nós vamos fazer. Eu sei que muitos irmãos estavam em serviço, tinha gente estudando, teve gente que teve que mudar a data de trabalho, pedir segunda chamada, e enfim, tá, para se apresentar, porque para conseguir chegar aqui. A gente sabe disso. Mas era 23, é uma data especial, é uma data memorável, é uma data pontual na nossa história como igreja aqui na cidade de Campos, e não só nossa, é uma data pontual para os batistas brasileiros. A gente não podia deixar de fazer. Tá? Mas vejam bem, aí quinta-feira, aqui estamos nós, com a igreja cheia e tal. Se quinta-feira que vem a gente fizer a mesma coisa, só nós vamos fazer, vai ser uma decepção que nós vamos ter. Mas por quê, pastor? Porque as pessoas não vêm à igreja. Não vêm. Quem vem à igreja é crente, meu irmão. Quem vem à igreja é crente. Só tem dois tipos de pessoas que vêm à igreja: crente e interessado no evangelho. Quem não gosta de evangelho não bota o pé na igreja, meu amado. Quem não gosta de Jesus, quem não gosta de palavra, quem não gosta de louvor, sente até coceira quando passa aqui na nossa porta. Tem gente que tem horror de igreja. Eu vi um testemunho hoje do nosso grupo de oração lindo, irmão, falando de um senhor ateu que teve uma enfermidade e ficou sem andar. A vida dele praticamente acabou, conquanto ele tenha muito recurso material, mas a vida dele praticamente acabou. E esse irmão estava sempre no culto de 8 da manhã pedindo oração por esse senhor. Esse irmão está sempre pedindo oração por esse senhor. Aí hoje, quando nós fomos para um momento nosso ali, tem das senhoras, tem dos homens, tem um momento ali de quem vem para a oração, né? Aí nós sentamos ali, ele falou assim: eu quero hoje agradecer. Eu quero agradecer aquele meu amigo por quem eu pedi oração, de emocionar. Eu pensei que ele estava no hospital porque os médicos tinham dado um laudo altamente desfavorável para ele, e eu recebi uma ligação dele.
E ele disse, vem aqui em casa. E ele disse que ele falou, em casa, vou lá. Quando ele chegou lá, o homem estava em pé. E falou com ele assim, eu posso te dar um abraço? Ele disse que ele se emocionou. Contou isso para mim ali, para o irmão Oldeni, que está sentado ali. Nós ouvimos esse testemunho hoje de manhã ali. Ó. Ele se emocionou. Ele disse, eu posso te dar um abraço? Pode. Aí ele deu um abraço. Aí ele falou assim, para aquele homem, você está abraçando, não é a mim, você está abraçando a primeira igreja batista de Campos, que orou por você todos esses dias. É isso aí, meu irmão. Aí sabe o que o homem, que todo mundo tem como ateu, disse para ele, respondeu para ele? Eu sei que foi Deus. Diga, glória a Deus. Eu sei que foi Deus. Esse é o perfil do que não viria às nossas quatro paredes. Mas a gente pode alcançar ele lá na casa do irmão com quem ele tem afinidade. Você está entendendo? O nosso grande erro, não estou falando da primeira igreja, estou falando da igreja cristã no mundo inteiro, foi que nós criamos uma metodologia, uma forma litúrgica de ser igreja, o nosso método, e nós desprezamos esse método aqui da Bíblia. Nós dizemos assim, esse método não funciona mais. Vamos fazer eventos. Pastor, se esse mês veio o Sérgio Lopes, vamos convidar o Anderson Freire para o mês que vem, e no outro mês a gente convida lá o outro. Vai aí, pega a agenda aí, telefona para esse pessoal, conversa com esse pessoal, traz esse pessoal aqui, porque aí é o seguinte, nós vamos ter todo mês um evento e a igreja cheia de gente para evento. Se você acentuar a entrada da palavra evento, vai ficar evento. Evento vai embora. Agora, se a gente entra nesse método aqui, a mulher foi lá e venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Vou repetir. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. Ele me disse o que tenho feito. Ela disse o que Jesus fez na vida dela. Ele falou para mim quem sou eu. O testemunho que ela deu. E o que aconteceu? Muitos samaritanos que não gostavam de judeus creram nele. Amém, irmãos? Tem muitos samaritanos espalhados por aí, pela cidade de Campos. E eles precisam ser alcançados. E é a partir de mim, a partir de você, que eles serão alcançados. Para a glória de Deus. Meus amados, uma outra coisa que a gente aprende com esta mulher, a mulher pecadora, a mulher samaritana, quem diria? Primeiro samaritano que se tem notícia aqui que vai se converter, e se torna missionária naquela cidade, missionária no meio daquele povo. Uma outra coisa importante que a gente aprende nesse episódio é que a gente precisa cuidar de pessoas e transferir conhecimento da palavra para elas. Cuidar espiritualmente. A gente precisa. E a gente só vai fazer isso se a gente começar a orar por elas. A gente só vai fazer isso se a gente começar a amar a alma delas. Irmãos, a gente não pode dizer que a gente ama almas se a gente não orar pela conversão. Eu amo a alma daquele meu vizinho, eu amo em Cristo Jesus. Se você não estiver orando por ele, não ama coisa nenhuma, irmão. A gente vai precisar cuidar dele. Presta atenção, ainda em Atos 40, em Atos 4, verso 40.
os samaritanos vêm estar com Jesus. Eles saem de casa, saem das suas casas e vêm estar com Jesus. Saíram de onde moravam e vieram estar com ele. Saíram de casa, saíram de onde estavam conversando na rua e vêm estar com ele. Muitos, verso 40, pode botar o verso 40. Pode colocar o verso 40 aí para nós. Vamos lá, os samaritanos agora vão sair de suas casas. Travou aí? Oi? Desculpe, você está em João, eu não reparei que você não tinha saído do livro. Amém. Fiquei ligado aí no que eu estou falando, hein? Vamos lá. E assim, vamos lá, junto comigo. E assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram. E aí aconteceu o quê? E ele ficou 2 dias. O que Jesus ficou fazendo lá nos samaritanos 2 dias? Comendo peixe cru? O que ele ficou fazendo nesses 2 dias lá entre os samaritanos? Verso 41. Bota o verso 41. E por causa da sua... Muitos... Ele ficou lá fazendo o quê? Pregando. Para eles. Pregando. A gente está cantando o quê? Renova a unção sobre mim para quê? E mais o quê? E pregar. É isso que nós estamos cantando? Renova a unção sobre mim, por quê? Eu quero falar do Senhor, eu quero pregar para as pessoas. Quando se fala em pregar, meu irmão, nós não estamos falando em sermão no púlpito. É proclamar, anunciar libertação para as pessoas. A palavra está junto de ti, está na tua boca. Fala para as pessoas. Você está entendendo o contexto do que a gente está falando aqui, do que a gente está conversando aqui nesta noite, o que a gente está alinhando aqui nesta noite? O que a gente está falando aqui é que a gente precisa de uma virada de postura lá onde a gente mora, onde a gente convive. Ontem me pediram para subir no palco lá, antes da Gabriela Rocha. Pastor, eu já tinha aberto mão que eu não queria subir, por questões particulares. Eu pedi que passasse minha vez para outro. Aí passaram a primeira, daí a pouquinho um rapaz chegou lá em cima. Pastor Rogério, daí? Eu falei, estou aqui. Pastor, é para o senhor subir agora, o senhor que vai falar. Eu pensei assim, o que eu vou falar para esse povo? O que você fala em 5 minutos para 20 mil pessoas que está totalmente interessado em ouvir a Gabriela Rocha? E aí me veio aquela palavra do Senhor. Ele diz assim, esta cidade me servirá de glória. Esta cidade terá o meu nome. Falei, eu vou ler essa profecia aqui. Aí subi ali, eu perguntei para as pessoas, vocês acreditam nisso? Porque se vocês não acreditarem, isso não faz sentido. Não faz sentido. Nós vamos continuar tendo problemas na cidade. Os problemas na cidade não vão acabar, não. Porque teve um culto ontem com 20 mil pessoas na praça, acabaram os problemas, não acabou nada. A turma do tráfico está aí, dando tiro para todo lado, tem uns camaradas batendo em velhinha, assaltando, confusão danada. Acabou não. Mas para aqueles que são alcançados, acabam esses problemas. Porque eles são transformados pelo Evangelho. Se eu for alcançado pela palavra nesta noite, se eu sou alcançado, a minha vida muda. Hoje. Muda agora. As minhas atitudes mudam, eu saio daqui preocupado. Amanhã eu já estou olhando para o meu vizinho assim, ó, tá igual um alvo, eu estou olhando para ele já intencionalmente, eu vou orar por esse camarada, ele vai se converter.
O irmão já vai chegar na padaria, vai olhar o camarada lá que está atendendo, vendendo pão, você vai falar, eu vou orar para esse camarada. E ele vai se converter. Aquele vizinho perturbado, endemoniado, que fica xingando, perturbando você, perturbando sua casa, fala assim, eu vou orar para esse cara se converter. Eu vou orar pela conversão dele. Eu estou pensando diferente. Mas isso vai requerer energia de mim. Jesus para a agenda dele. Presta atenção, a agenda do mestre, não é de qualquer um. Jesus parou a agenda dele por causa daquela cidade. Por causa das pessoas que vieram estar com ele. Ele parou 2 dias de agenda para dedicar aos samaritanos, povo que era desafeto do povo dele. É 2 dias de agenda lá dentro de Samaria. Quem provocou todo esse processo? A mulher samaritana. Ela que é o estopim de todo esse processo. E 2 dias Jesus fica ali e ministra a palavra para eles. E ao final de 2 dias, o que está escrito ali no final? Muitos outros creram. Dá uma ideia que não são aqueles que vieram no primeiro momento só. Esses 2 dias que ele passa ali, outros são alcançados. Amados irmãos, eu quero terminar esta palavra nesta noite, 20h41. Eu quero terminar nos próximos 10, dizendo o seguinte: quando esse episódio esse processo está se consolidando, chega quem? Os discípulos, com a comida. Trouxeram a comida. Jesus, dependendo, já tinha morrido de fome. Aí trouxeram a comida. Senhor, vamos parar, vamos comer. Ele disse, eu não estou com fome. Aí eles disseram um para o outro assim, será que alguém trouxe alguma coisa, ofereceu para ele comer? Ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida, repita comigo, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Vamos falar de novo? A minha comida é fazer a vontade de Deus. Amém? É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Mas eu quero fechar aqui, ó. Na sequência dessa conversa dos discípulos com ele, você vai lá para o verso 35. Verso 35. De João 4. Sai de Atos, vai para João. Vai lá para o verso 35. João 4. Aí ele falou para eles assim. Leia comigo. Vocês dizem que daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros e prontos para a colheita. Você entendeu o que Jesus está falando com os discípulos? Ou você está pensando que Jesus mandou eles olhar para a lavoura que os samaritanos plantavam? Você está pensando que é isso que Jesus falou? Olha para o trigal lá, dá uma olhada, está vendo o trigal? Quando ele disse, presta atenção, quando ele disse para eles assim, eu vos digo, eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos estão maduros para a colheita. Sabe o que Jesus estava mostrando para eles? Turma, olha o monte de samaritano que está aqui em volta de mim, vocês estão vendo essa gente? Isso aqui é pronto para a colheita. Isso aqui significa campo maduro. É isso aqui que a gente precisa levar para o Pai. É isso que Jesus está dizendo para eles. Ele não está falando da lavoura de trigo, ele não está falando da vinha, ele não está falando disso. Quando ele diz, vocês dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita. Isso é a lavoura. Mas quando ele diz assim, eu digo a vocês, abram os olhos, ou seja, não é o que vocês estão pensando. Abram os olhos, enxerguem com outros olhos. Vamos enxergar pessoas perdidas, precisando de Jesus. Se a gente começar a enxergar
que fulano é traficante, ciclano é fofoqueiro, beltrano é viciado, que o outro é ladrão, não sei quem. A gente começa a taxar as pessoas. Não sei quem é assassino. Ih, larga esse cara para lá que esse cara é assassino. Larga essa mulher para lá que essa mulher fala da vida de todo mundo. Larga esse homem para lá que esse homem é um trambiqueiro que tem aí na cidade. Se a gente começar a enxergar lavoura por lavoura, a gente vai fazer até a previsão errada. Vocês disseram que faltam 4 meses para essa lavoura aí madurar. Eu, porém, digo para vocês, abram os olhos, abram os olhos, abram os olhos e olhem. O que vocês estão vendo em volta? Um deve ter dito para o outro, só estou vendo essa raça ruim de samaritano, essa gente ruim de manobra, que nosso povo não gosta deles, eu não sei o que Jesus está fazendo aqui, não sei o que nós estamos fazendo aqui nesse lugar, que a gente não foi embora ainda, a gente não é benquisto nesse lugar, mas ele diz assim, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. O seu bairro é a lavoura madura. A nossa cidade é a lavoura madura. Está pronta para a colheita. E se a gente não sair para fazer a colheita, a gente não vai poder cantar mais. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar libertação. Me dê o seu poder para eu proclamar cura. É preciso ação de testemunho e ousadia de convite. É preciso cuidar e ensinar. É preciso influenciar com o Evangelho e gerar influenciadores. Quando Jesus fala para os discípulos, ele está dizendo para eles assim, vocês podem influenciar na colheita. A gente está num tempo que se fala tanto essa palavra. Influenciadores, influenciador digital. Influenciador. O Sérgio Lopes estava ensinando uma cifra lá para mim e para o Rafael, numa conversa que nós 3 tivemos, ele disse assim, se uma pessoa tem 800 mil seguidores, pastor, na rede, ele falou isso para a gente assim, essa pessoa tem, com 800 mil seguidores, só ali na rede, ela tem mensalmente 45 mil reais depositados na conta dela. É por isso que o povo está virando cambalhota, está ficando doido, raspando a cabeça, pulando do prédio, e plantando bananeiro na frente dos carros, na frente do trem, passa debaixo do metrô. Você está fazendo de tudo, ele quer ser influenciador, rapaz. Sem morrer nem importa, que aí compra um caixão bonito, bota ele, faz um negócio bonito, mas ajeitou a vida da turma. Ele quer ser influenciador. Jesus quer que nós sejamos influenciadores do Evangelho do Reino. Mas, pastor, vai dar para a gente ganhar 45 mil? Acho difícil, sabe? Acho difícil. Agora, tem uma coisa. Ele disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Tem gente influenciando, ganhando 45 mil, que o dia que for embora daqui, é exatamente isso aí que vai dar o problema. E aí nós vamos lembrar de Jesus, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, em troca disto, perder a sua alma. Ouviu, adolescentes? Ouviu? Que vocês daqui para frente vão ser muito tentados a serem influenciadores. Como é que é? Monetizar. É monetizado o nome do negócio? É, né? É isso. Monetizados. Monetizado, vem de money, não é? Vocês vão ser muito tentados a isso. Seja influenciador. Essas coisas que você ouve na igreja estão ultrapassadas. Vai para a internet, faz o que você quiser, do jeito que você quiser, para você ser influenciador. Agora mesmo,
vai começar a cair dinheiro na sua conta. O dia que alguém te fizer essa proposta, você lembra de Jesus dizendo assim: meu filho, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, em troca disso perder sua alma? Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Espero ter sido entendido. Vamos adorar. Fique em pé. Vamos adorar ao Senhor. Vamos pedir a Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor, nos dê sabedoria para termos atitude testemunhal e ação de convite. Senhor, nos ensina a cuidar de pessoas e transferir conhecimento da palavra, assim como o Senhor fez lá, o pastor leu lá no Evangelho de João. Nos ensina a ser crentes influenciadores para a expansão do reino, diferente daquele influenciador lá do mundo. Adore o Senhor, adore o Senhor.